Caríssimos irmãos e irmãs, ainda que de forma diferente, mas nós estamos aqui, as poucas pessoas que se encontram na catedral, nós estamos aqui junto com vocês em suas casas, na certeza de que um número muito maior do que poderiam estar as pessoas neste recinto sagrado, essas pessoas estão acompanhando-nos, e de suas casas, que nesses dias estamos insistindo como igrejas domésticas, de suas casas estão unidas a nós. Estamos começando com esta Santa Missa, o Tríduo Pascal de 2020. Uma data no calendário. Os dias que se seguem e o tempo, nós sabemos, corre veloz, mesmo quando por circunstâncias como aquelas do isolamento social que vivemos, muitas vezes parece que o tempo não passa, mas sabemos que ele corre veloz. É o tempo do calendário. Mas o tempo de Deus não é sempre o tempo do calendário. O Evangelho que acabamos de ouvir nos diz que Jesus, sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo ao Pai. Essa parte do Evangelho de São João, que começa no capítulo 13, é chamada a hora de Jesus. Até então, era o chamado livro dos sinais, os sinais que Jesus realizou. E agora nós estamos na hora de Jesus. Um tempo que é oportunidade, um tempo a ser vivido com intensidade. Da parte de Jesus, como ele preenche esse tempo, como dá sentido ao tempo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Também para nós, a fim de que o tempo não seja apenas o correr das horas, dos dias, meses ou anos, também para nós, o tempo precisa ser preenchido com atos de amor, com saída de nós mesmos. Aí esse tempo humano se torna tempo de Deus, se torna tempo cristão, se torna tempo carregado, grávido da graça de Deus. Não desperdicemos as oportunidades que Ele nos oferece. A linguagem de Deus tantas vezes é misteriosa. Hoje eu encontrei uma referência muito interessante, que recordava que houve outras circunstâncias em que aconteceu epidemia, e com epidemias que vieram a acontecer, também tiveram os cristãos de interromper as suas celebrações. Eu vi notícias hoje de fatos acontecidos vários séculos atrás, na Itália, em Roma, em Milão, tempo de São Carlos Borromeu, quando ele teve que interromper as celebrações do Natal, e o povo também passou sem missa no Natal. E durante a epidemia, com os recursos e o caminho que existia na época, ele chegou a mandar colocar altares e celebrações nas ruas para as pessoas acompanharem de longe. Hoje nós o fazemos através dos meios de comunicação. O que nós estamos fazendo? Devemos aproveitar o tempo que a graça de Deus nos oferece, porque os apelos dele são muitos. Apelos à unidade da família, apelos à caridade, à criatividade, à capacidade de viver bem a nossa vida cristã. Um tempo. Depois do tempo, um gesto. Ouvimos no Evangelho
o gesto do lava-pés, repetido pelos séculos afora tantas e tantas vezes. E o final do Evangelho, Jesus diz que lavou os pés dos seus discípulos para que eles também o fizessem. E hoje somos convocados a descobrir 1000 maneiras de lavar os pés dos irmãos. Uma pessoa me disse que o lava-pés para ela nesses dias, dada a sua condição limitada de saúde, é rezar pelos outros. Que beleza! Que serviço impressionante e indispensável na igreja. O lava-pés pode ser vivido hoje com as atenções que cada pessoa conseguir estabelecer com seus familiares. O lava-pés pode ser vivido com uma infinidade de pessoas do campo da saúde pelo mundo inteiro, que estão inclusive com o risco da própria vida, dedicando-se a cuidar dos enfermos. O lava-pés pode ser vivido quando homens e mulheres da ciência estão procurando soluções para vencer esta pandemia. O Espírito Santo suscite em cada um de nós a descoberta dos gestos concretos de lavar os pés dos irmãos, amar os nossos irmãos com gestos e não apenas com palavras. No entanto, também a palavra é importante. Neste capítulo 13 do Evangelho de São João e depois no capítulo 15, volta ao mesmo tema, o mandamento novo de Jesus. E nós cantamos agora mesmo: eu vos dou o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Depois de fazer o gesto do lava-pés, Jesus nos deixa em poucas mais profundas palavras o que nós podemos chamar de sermão do mandato, o sermão do mandamento novo. E as palavras de Jesus, dirigidas a nós, nos dão as condições para que o mundo conheça que somos seus discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Amor, saída de nós mesmos para fazer a caridade. Amor, capacidade de tomar iniciativas. Amor, amor recíproco, amor mútuo. Disposição para viver em comunidade, começando da família e passando para outras formas de comunidade. O mandamento do amor é a palavra definitiva de Jesus, é o seu mandamento, é aquilo que agrada mais ao seu coração. E todos nós somos convidados nesta noite a acolher esta palavra para transformá-la em vida de nossa vida. Uma hora, um tempo, um gesto, uma palavra. 2 sacramentos. Depois desta palavra, depois do gesto, depois da hora de Jesus, ou como expressão da hora de Jesus, 2 sacramentos. Isso é o meu corpo, este é o meu sangue, Eucaristia. Fazer isto em memória de mim, sacerdócio. Nosso Senhor, no dia de hoje, damos graças a Ele pela instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Nosso Senhor oferece o caminho para que a sua presença resplandeça. E é por isso, irmãos e irmãs, que eu quero ir ao seu encontro agora, porque, como tenho dito nesses dias, é tão bonito ver o nosso povo com a saudade de igreja, com a saudade de missa, com saudade de comunhão. Nós somos assim.
Nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos do dia do Senhor, nós precisamos da comunhão, nós precisamos da igreja. Eu louvo a Deus pela imensa criatividade com que os nossos sacerdotes, e todos saibam que eles não ficaram ociosos. Eu tenho recebido inúmeras mensagens dia a dia, descrevendo o esforço que os nossos padres estão fazendo, celebrando as missas que são transmitidas pelas redes sociais, atendendo as pessoas, respondendo perguntas, tendo uma atenção pastoral, uma atenção apostólica incrível. Quantos padres estão escutando, estão aceitando intenções de orações? Quanta criatividade, quanta vontade de servir. Deus seja louvado pelo sacerdócio ministerial. Deus seja louvado por estes homens dedicados a Deus, aos quais eu peço o povo todo para manifestar o reconhecimento. Se possível, no dia de hoje, mande uma mensagem ao seu sacerdote. Pode dizer que o bispo pediu para que você chegue até ele com a gratidão, com a garantia da oração, com a certeza da comunhão, o envolvimento na vida da igreja, a disposição para ser presença, colaboração, comunhão, ajuda na igreja, neste tempo que é tão difícil também para as nossas paróquias. E querido irmão, querida irmã, daqui a pouco vamos celebrar a liturgia eucarística. Você que acompanha de casa, tenha essa deliciosa saudade da missa. Mesmo que hoje você tenha que fazer a sua comunhão espiritual justamente no dia da instituição da Eucaristia, mas não diminua em seu coração o desejo da igreja, o desejo da missa. E eu quero manifestar os meus votos de que quando passar esta pandemia, um dos grandes frutos seja a busca da missa dominical, a busca da Eucaristia no dia de domingo. Que muitas pessoas que por um motivo ou outro não vinham participando da missa e agora estão sentindo a saudade de Deus, que voltem continuamente após esta pandemia à participação na vida da igreja, a igreja que é a sua casa. As primeiras gerações de cristãos diziam: não podemos viver sem o domingo. Eu quero plantar em nome de Deus este desejo do dia do Senhor, desejo da Eucaristia, desejo da igreja, desejo da oração no coração de todos os fiéis da nossa arquidiocese e também de outros lugares que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação. Deus nos conceda, na sua misericórdia e na sua bondade, estas graças. Assim seja.